que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Permanece eternamente. Então João conta para nós: o mundo e a nossa carne andam com uma amizade tremenda. E Satanás diz que não, que o perigo é ele. Então, na maioria das vezes, nós ficamos esperando aí aparecer um ser com 2 chifres, um rabo, um tridente na mão, para nos atacar. Minha vida está super legal. Olha, pastor, eu estou andando por aí e Satanás não está nem chegando perto de mim. Eu fico esperando, né? Quando eu vou indo assim, é ele, não é chifre, não é ele não. Esperando o chifrudo lá. Só que nós acabamos o quê? Esquecendo de orar e vigiar, como Cristo falou. Cristo foi quem disse isso. Ele disse: olha, o espírito do cristão, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Então, quantos irmãos ainda têm na cabeça essa ideia que de uma hora para outra vai aparecer um ser com 2 chifres, com um rabão e um tridente na mão para atacá-lo? Não vai mesmo. Por quê? Ele usa o mundo, ele usa a nossa própria carne para que nós pequemos contra Deus, para que nós fiquemos à mercê dele, como o pessoal da galáxia, como que seduzidos. E aí nós começamos a fazer o quê? Prestar cultos a nós mesmos. A nós mesmos. Nós começamos a ficar admirados com o que nós fazemos. Puxa, que cristão eu sou, que vida exemplar. Nós começamos a comparar a nossa vida com os pecadores, e não mais a nossa vida com as de Jesus. E aí nós prestamos culto a nós. Lembra de Jesus contando de um cara que chegou no templo? Ele ergue as mãos e começa a comparar a vida dele com um pecador que era publicano. Senhor, muito obrigado. Só que Jesus diz que ele falava consigo mesmo. E é isso que acontece. Enquanto eu fico esperando Satanás vir me atacar, minha carne começa a se manifestar. Se eu esquecer-me que eu tenho 3 inimigos e não um, a carne, o mundo e o diabo. Não é só o diabo, ele finge que é só ele. Nós dizemos às vezes em pregação: quando o nosso inimigo, e o inimigo, mas nós temos a carne e o mundo também ao lado dele lá lutando contra nós. Então nós começamos a cultuar, em vez de dizer: Deus, eu quero comparar minha vida com a tua. Eu me sinto um lixo, Jesus. São 30 anos e eu ainda estou como criança cristã. Será, Jesus, que se o Senhor hoje me rogasse, como o Senhor rogou através de Paulo: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor? Será que o Senhor hoje rogasse para mim: Walter, estou precisando de você lá no Iraque? Será que eu teria maturidade para chamar minha esposa, meus filhos e dizer: olha, Cristo me vocacionou, conversou comigo, eu tenho que ir para o Iraque? Ou será que eu iria dizer: é o diabo falando comigo? É o diabo. Cristo não ia me chamar para ir para o Iraque. Pode chamar outra pessoa, porque eu estou vivendo uma vida exemplar aqui. Eu preciso, irmão, colocar minha vida diante de Jesus, comparar minha vida com a dele e não com a dos pecadores. A vida dos pecadores tem que me fazer chorar e não me fazer ficar alegre, cultuando a mim mesmo, dizendo que homem bom que eu sou. Eu não faço o que eles fazem, falando comigo mesmo. Tem que tomar muita atenção com relação a isso. Nós vamos ver um exemplo lá do Velho Testamento. Vocês não vão abrir a Bíblia, vocês conhecem o exemplo, né? Eu vou ler aqui para nós não perdermos tempo aí. Então, com Eva não foi diferente. Veja como se deu o fato da tentação, se não é igualzinho conosco, né? Tudo começa ali com uma colocação feita por Satanás, quando ele faz uma interpretação bíblica de acordo com a mente dele. O primeiro intérprete da Bíblia foi Satanás. Ele interpreta a Bíblia diante de ela. Então, ele é capaz de fazer isso comigo.
Ele é capaz de fazer isso com vocês ali. Ele pergunta para Eva a respeito de uma profecia que fora proferida pelo Senhor. E ele começa a perceber o seguinte: Eva não tinha o conhecimento literal da profecia e também não demonstrava interesse em aprender qual era o sentido daquela profecia. Ela vivia, quando ele perguntou, ela respondeu. Obviamente ela aumentou um pouquinho, ela acrescentou, mas ela conhecia, como muitos membros de igreja conhecem João 3,16, conhecem João 14,6, conhecem Salmo 23, mas nunca para refletir o que aquilo quer dizer na sua vida. Nunca para refletir literalmente se aquilo tem realmente uma verdade embutida no seu coração. Ela estava dessa forma. Quando o Satanás começa a conversar com ela, ele já diz assim: foi assim que Deus disse, Eva, não comereis de todas as árvores do jardim? Ele veio com algo que Deus tinha falado. Ele não inventou alguma coisa para começar a dialogar com ela. Eva, tudo bem? Tudo bem. Foi assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? A Eva prontamente: claro que não, eu conheço a profecia, eu conheço a verdade. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Amigo, é verdade que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele? Mas eu não acredito. Mas você deve acreditar. Eu fui para a igreja um dia, mais ou menos, né? Sou crente, mas Eva era assim. Você conhece ela? Foi assim que Deus disse? Não é de tudo, vou te ensinar, né? Ela acrescentou: Deus não disse nele não tocareis, na árvore. Disse: do fruto dela não comereis. Ele percebeu que o diálogo ia ser fácil, era um achismo, seria fácil fasciná-la, seria fácil hipnotizá-la. Uma igreja que vive de relaxo, mais ou menos, pode ser, não tem certeza das profecias bíblicas, é fácil o mundo se introduzir nela, é fácil os fetiches mundanos começarem a fazer parte da igreja. E nesse momento ali, Satanás faz o quê? Ele praticamente ativa em Eva a concupiscência da carne, que João citou, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isso ele diz, irmãos, para fazer isso com duas palavrinhas, só duas palavrinhas ele ativa, como se fosse um botão de start para alimentar alguma coisa. Agora, eu fico pensando, quanto tempo Satanás ficou observando Eva? Quantos anos Satanás ficou observando? Como era a prática de Eva? Qual era a relação de Eva com aquela árvore? Quantas vezes Eva olhava para a árvore e ficava admirada? Não passava em branco. Quantas vezes Eva conversava com Adão sobre aquilo? Ou se não conversava? É assim que Satanás faz conosco. Ele sabe quantas vezes eu leio a Bíblia por semana. Ele sabe quantas vezes eu oro, por quem eu oro, qual que é o meu relacionamento com Deus. Se eu sou um homem que abraço Deus, que vou aos braços de Deus, se eu sou um homem preocupado realmente com o que está acontecendo com o mundo, se eu sou um homem preocupado com o cumprimento das profecias que estão se cumprindo e algumas que ainda vão se cumprir nesse período da ascensão de Cristo e a parousia, ou se eu nem estou para isso, se eu nem estou preocupado. E ele colocou um startzinho, um botãozinho ali, ele com duas palavrinhas, ele ativa em Eva a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência é desejo mau, desejo maligno. Ele diz assim: certamente não morrereis. Olha a interpretação.
interpretando a Bíblia. Mas como? Deus disse, ainda não aumentou, que dos outros frutos nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do mal, nós não podemos comer nem tocar, certamente não morrereis. Puf, lançou a dúvida. A hora que lança a dúvida, ele começa a ver os olhos dela brilhando, ou ouvindo aquilo e vendo ali, ele acrescenta o seguinte: olha, seus olhos, Eva, se abrirão e sereis, você e Adão, como deuses, sabedores do bem e do mal, vocês vão ser livres. Quantas pessoas agem como ela? A partir daquele momento ali, irmãos, Eva começa a olhar para a árvore, e ela mesma, a palavra diz para nós, que ela olha e diz assim: essa árvore é boa para se comer, concupiscência da carne. Era isso que eu queria, me libertar da ordem de Deus. Eu queria me parecer com Deus, eu queria fazer o que Deus faz. Essa árvore é agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, e essa árvore é desejável para dar entendimento. Ou seja, a soberba da vida. Deus fala, eu digo, tá, vamos ver. Deus fala de novo, eu digo, pode ser. Deus fala de novo, eu digo, não. Deus fala de novo, eu daqui de cima digo, faço o que eu quiser. Se eu quiser ler a Bíblia, eu leio. Se eu não quiser, eu não leio. Se eu quiser participar da ceia em pecado, eu participo. Estou pouco ligando o que a tua palavra diz. Se eu quiser me batizar sem conhecer a palavra, eu batizo. É problema meu. Se eu quiser casar com uma pessoa que não é cristã, é problema meu. Meu Deus. Não quero saber desse lance de julgo desigual. Era isso que começou a brotar em Eva ali. E perceba que Eva não viu Satanás. Eva não viu, mas ele seduziu Eva a tal ponto dela passar a idealizar, olha bem, a sua vida sem Deus. Ela começou naquele momento, antes de comer, ela começou a idealizar uma vida sem Deus. A árvore é agradável para comer. A árvore é sedutora, meus olhos, estou querendo aquilo. E ela é algo que vai fazer com que eu saiba mais ou igual a Deus. Ela começou a idealizar, e é assim que Satanás faz. Se nós deixarmos, ele nos diz que é o nosso único inimigo. Ele finge afastar-se de nós, mas sem aparecer para nós, irmãos, sem nos enfrentar cara a cara, nos seduz. Nos seduz a tal ponto que, se nós caímos na cilada dele, nós passamos a idealizar uma vida maravilhosa para nós, mas sem Deus. Uma vida onde nós, sozinhos, somos os conhecedores do bem e do mal, não precisamos da palavra. Uma vida maravilhosa. Mas perceba, quando Eva comeu e ele entregou para o seu marido comer, as coisas se complicaram. Por quê? Ser tentado não significa pecado. Eu e você temos passado por tentações. Tenho certeza que essa semana que passou você foi tentado em muitas coisas. Eu também. Tenho certeza que hoje você foi tentado. Eu também. Mas ser tentado não é pecado. Quando ela ficou fantasiando, Satanás só observou. Ele já havia apertado o start. Ele viu que agora ela ia praticar. Então ele não se envolve mais. Ele deixa a responsabilidade da pessoa. Não morrereis. Pelo contrário, sereis como Deus. Continue na igreja, mas fazendo do jeito que você acha. Participe daquilo na igreja que você acha que deve participar. Não se preocupe com o que está acontecendo no mundo. Deus está no controle de tudo. Tudo isso aí, Deus sabe o que está acontecendo. Você é de vital importância. Você e eu fazemos parte das profecias de Cristo que estão relacionadas entre a ascensão e a parousia. Eu e você.
Sem nós não estariam se cumprindo as profecias. Sem os convertidos, seria mentira a Bíblia. Sem o povo de Deus na terra, isso aqui seria uma farsa total. Então nós temos que entrar nisso como parte da profecia, parte do cumprimento, mostrar para Satanás e os demônios tudo aquilo que Cristo disse está se cumprindo. A quarta pergunta é a seguinte: será que em vão tenhais padecido tanto? Primeiro, estavam fascinados. Quem foi que fascinou? Será que vocês receberam o Espírito Santo de Deus? Receberam ali o Espírito Santo de Deus pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Terceira, começaram no Espírito e agora vão acabar na carne? E quarta, será que em vão tenhais padecido? Então, tornar-se cristão tem consequências. Tem consequências, sim. E as consequências são drásticas para nós, que somos seres desobedientes. Os únicos seres que têm vida e se locomovem, que pensam, que desobedecem a Deus, somos nós. Nós não queremos ser quem nós somos. Nós não somos contentes com a altura que temos, até que nós cheguemos a Jesus, com a cor da pele que nós temos, com o tipo de cabelo que nós temos. Nós não somos contentes, muitas vezes, com a família a qual nascemos. Deus fez tudo errado. Tudo errado. Os outros seres não. Eles nascem, não ficam pensando nos erros de Deus. Vivem. Então nós temos que pensar nisso. Primeira coisa que nós temos como consequência ao aceitar Jesus como Salvador é deixar de fazer a nossa própria vontade. Temos que deixar. Qualquer pessoa que só faz a sua vontade vai para o inferno. E essa não é a vontade de Deus. Temos que amar aqueles que consideramos como inimigos das nossas vidas. Temos que amá-los. Nós temos que amar aqueles que nos perseguem. Nós temos, não é queremos, que ler e estudar a Bíblia. Temos, não é que eu queira, eu tenho. Quando você vai na minha casa e bate lá de manhã, cadê o pastor? Estou tomando um café, estou comendo, eu tenho que comer, não é que eu queira comer. Na hora do almoço, eu estou almoçando, eu tenho que comer. Deixa eu ficar aí uns 15 dias sem comer, de manhã, de tarde, de noite, para vocês verem como é que eu vou estar daqui uns dias aqui, ó. Se eu conseguir ficar 15 dias, eu tenho que beber água, não é que eu queira. Então Cristo disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, sem mim vocês não podem nada. Então eu tenho, como consequência da minha conversão, que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que aprender a orar, eu tenho que passar a ser membro de uma igreja. Não é que eu desejo, eu tenho que ser membro de uma igreja. Eu não posso viver o cristianismo sozinho, eu tenho que estar ali em comunhão com o corpo. Eu tenho que trabalhar onde eu trabalho como se Jesus estivesse comigo ali o tempo todo. É a colocação dele. Eu tenho que ser um marido que ama a igreja, ama Cristo, ama a esposa como Cristo ama a igreja. A esposa tem que ser uma mulher submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Agora, se eu não conheço as profecias, não adianta, meu irmão. Amigo, você casou, eu estou vendo que o comportamento está meio desadequado. Mas por quê? O que o senhor acha que eu devo fazer? Você deve amar a sua esposa como Cristo na igreja. Pastor, eu estou na igreja, mas na verdade eu nem conheço Cristo. Eu nem sei como Cristo ama a igreja. Outra, eu nem sei o que é a igreja, para falar a verdade. Eu sei que eu vou lá, fico lá com os irmãos, acho bacana, mas eu nem sei. Como é que eu posso fazer alguma coisa que eu não sei? Se eu não sei como Cristo ama a igreja, como que eu vou idealizar uma vida para mim? Então, ser cristão tem consequências difíceis para nós. Temos que participar da igreja em todo o contexto. E isso aí para nós parece difícil. Mas quando Paulo estava falando ali em sofrimento, em padecer, ele não estava falando dessas coisas só não.
Sabe o que ele estava falando ali? Ser expulso da família. Você se converteu? Não? Sai de casa. Some de casa. Hoje, no mundo muçulmano, é assim também. Muitos são mortos pelos próprios familiares. Era isso que Paulo estava falando. E nós achamos difícil. Nós achamos difícil se a igreja tem 4 cultos por semana. Meu Deus, não aguento mais. Nós achamos difícil fazer 4, 5 visitas por semana. Nós achamos difícil. Nós achamos difícil orar. Ler a Bíblia. Imagine se o chicote estivesse comendo solto nas nossas costas. Imagine se nós estivéssemos o tempo todo sob a iminência de pessoas invadirem o nosso lar e matar-nos e matar toda a nossa família. Imagine se nós, dentro de uma cidade, fôssemos vistos como lixo, expulsos pela família, sem emprego, sem nada. Onde você tentasse chegar, pessoas que diziam-se amigos teus afastaram-se de você. Então era bem diferente o que ele estava fazendo ali. Por isso que ele estava lembrando a eles: gente, vocês viram pessoas serem apedrejadas, pessoas serem cercadas ao meio, vocês viram pessoas ali serem crucificadas, porque quando eram entregues aos romanos como inimigo de Roma, a pessoa era crucificada como Cristo foi. Nada disso comove vocês. Agora vocês querem voltar a serem como eram no passado? Ele se espanta então. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte, irmãos: foi tudo em vão. Todo o sofrimento que vocês passaram e me viram passar foi em vão. Paulo estava dizendo para eles: vocês estão fazendo com que os de fora da igreja pensem que Cristo era maluco, era um louco. Se é pela lei que a salvação alcança os seres humanos, só um louco se deixaria levar até uma cruz. Era isso que eles estavam expondo. Quando nós não vivemos as consequências de sermos cristãos, nós estamos dizendo ao mundo que a nossa vida, na verdade, não mudou tanto. É bem parecida com a deles. É uma vida, sabe, um pouquinho diferente, que agora eu não bebo mais bebida alcoólica, mas ainda penso algumas coisas como eles, ainda vivo mais ou menos como eles ali. Então nós lemos lá no princípio que, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei é bem-aventurado. E o que é então, agora no final, acabando, o que é uma profecia, na verdade? Num conceito que qualquer pessoa entenderia, onde quer que eu estivesse pregando, num auditório com pessoas analfabetas, e talvez com uma pessoa que fosse mais sábia da terra, mais estudada, profecia define como a revelação antecipada, feita por Deus, sobre acontecimentos que se realizariam em determinadas épocas específicas. Então, tudo que Deus falou, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. E nós precisamos crer que somos profecia de Deus. Você não é simplesmente mais um, você é parte da profecia. Antes da fundação do mundo, antes da morte de Jesus, já havia uma profecia de que uma igreja seria formada. Você é parte da profecia. Quem traz essas profecias, essas revelações, a gente sabe que esse é o nome de profeta, e às vezes é chamado na Bíblia